1 Samuel. Temos duas divisões. É o livro primeiro dele, capítulo 9. A partir do verso 3, a gente vai ler alguns versículos, nós vamos pular alguns versículos. Então, eu quero a atenção aqui de vocês, tá? 1 Samuel, capítulo 9, versículo 3. Amém? O título dessa mensagem é Me tornando a esperança para esses dias. Eu vou repetir. Me tornando a esperança para esses dias. Você pode dizer aí para o seu vizinho? Nos tornando a esperança para esses dias. Diga, você é a esperança para esses dias. A verdade é que a igreja é a maior esperança. E a grande verdade também é que é a única esperança para esse tempo. A igreja é a única esperança para esse tempo. A Bíblia é muito clara quando fala que céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor permanecerão. Então tudo vai passar, mas aquilo que é eterno vai permanecer. E nós somos seres eternos, porque fomos feitos nele. Deus nos elegeu nele, antes da criação do mundo. Essa palavra elegeu, que o salmista usa, é eklegumaio, que significa escolher para si um dentre muitos. Então, se sinta muito privilegiado, porque o Senhor te escolheu entre muitos. Amém? O Senhor nos escolheu. E isso é grandioso demais. E eu sinto Deus, nesse tempo, Ele restaurando grandeza no meio da igreja. Porque se nós somos a única esperança, nós não podemos nos esquecer de tudo o que o Senhor, Ele tem para nós nesse tempo. Para que nós não possamos fugir daquilo que é a sua vontade e o seu querer. E isso nos coloca em um lugar de muita responsabilidade. Quando eu penso sobre isso, eu penso em responsabilidade. E a verdade é que é impossível não pensar em responsabilidade. Porque o Senhor tem nos chamado para uma tarefa monumental. Ser esperança é entender que ela deve se manifestar em um lugar aonde isso está em falta, não é verdade? Se precisamos ter esperança, se precisamos ser a esperança, é porque isso está em falta em nosso tempo. E o Senhor nos chama para uma postura, o Senhor nos chama para um lugar de comprometimento e entrega, amém? E eu creio que o Senhor tem algo novo para nós. Enquanto nós adorávamos aqui, eu sentia literalmente um rio saindo desse altar, com águas cristalinas, e o Senhor trazendo muita pureza para nós, porque é uma das coisas que eu e minha esposa, a gente tem conversado muito nesses dias. A gente está percebendo uma falta de temor muito grande, do meio cristão, em relação ao Senhor, porque a gente entrou numa atmosfera onde a gente está começando a banalizar muitas coisas, e nós não podemos esquecer da seriedade que é estar aqui, a honra que é servir ao Senhor, o quão incrível, extraordinário, e eu vou tentar trazer várias palavras qualitativas em relação à nossa responsabilidade, elas vão ser muito poucas, porque servir ao Senhor, ser alcançado pela graça, realmente é algo escandaloso, mas algo tão sublime, tão incrível, tão alto, tão belo, e nós não podemos perder o temor e o tremor diante do Senhor. Eu acho que essa palavra, ela cabe muito bem nesses dias, porque uma das frases de John Wesley que me marca muito, ele diz o seguinte: o que uma geração tolera, a outra abraça. E nós estamos num tempo de pararmos de tolerarmos algumas coisas, amém? Isso faz sentido para nós? E eu sei que você vai pensar em muita coisa aí, é para te provocar mesmo. A gente tem que parar de tolerar, para que a próxima geração não possa abraçar. A gente está colocando as coisas como normais demais, e o Senhor está nos chamando para um lugar de profunda entrega, zelo e devoção. Nós não podemos perder o coração dos primeiros dias. E o que é o coração dos primeiros dias? É aquela paixão que nos encontrou e nós respondemos a ela com entrega, com verdade, com sinceridade. Por isso que eu senti um rio fluindo daqui na hora da adoração, muito claro e brilhante, porque
eu consegui ver a entrega verdadeira e sincera. Sinceridade, irmãos, toca o coração de Deus. Ele não está à procura de adoração, porque Ele tem isso 24 horas no céu, amém? 24 horas os anjos estão cantando, santo, santo, santo. E por que Ele espera isso de nós? É porque não é o que as nossas palavras podem dizer, mas é o que o nosso coração está comunicando a Ele e a esse mundo nesse tempo. Faz sentido? É como o nosso coração está. E a adoração, ela nos permite nos alinharmos àquilo que Ele espera da minha vida e da sua vida em todos os nossos dias. Então, eu sinto isso muito forte de Deus nesse tempo. Ele restaurando zelo e temor. Quando os discípulos, eles olham para Jesus no templo, quando Ele começa a expulsar os cambistas, e imagina Ele levantando as mesas, Ele jogando fora as cadeiras, Ele falando para aqueles homens saírem do templo. Jesus expulsou pessoas do templo, isso aconteceu, está nos evangelhos. Os discípulos falam algo, um relato que eles dizem eles se lembraram daquilo que o profeta disse: o zelo pela tua casa me consumirá. O zelo pela tua... Eu sinto o zelo de Deus, Ele retornando com agressividade nos nossos corações, para a nossa vida. Nós precisamos disso, urgentemente. E eu digo isso porque esse pano de fundo nos auxilia aquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Então, 1 Samuel 9, a partir do verso 3, nos diz o seguinte, todos aí comigo, amém? E os jumentos de Quis, do pai de Saul, estavam perdidos, e Quis disse a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos servos, e levanta, vai procurar os jumentos. E ele passou pelo monte Efraim, e passou pela terra de Salissa, mas eles não os encontraram. Então eles passaram pela terra de Saalim, e eles não estavam lá. E ele passou pela terra dos benjamitas, mas não os encontraram. E ele lhe disse: vê agora nessa cidade, há um homem... Desculpa, gente, eu não falei para qual versículo eu fui. Versículo 6 agora. Do 4 para o 6, pulo 5. E continua. E ele disse: vê agora, nessa cidade, há um homem de Deus, e ele é um homem honorável. Tudo que ele diz, seguramente cumpre-se. Agora vamos para lá, talvez ele possa nos mostrar o caminho pelo qual devemos seguir. E agora a gente vai lá para o versículo 15, até o 20. Ora, versículo 15. O Senhor havia falado a Samuel ao seu ouvido, um dia antes de Saul chegar, dizendo: amanhã, por volta desta hora, eu te enviarei um homem da terra de Benjamim, e tu o ungirás para ser capitão sobre o meu povo, Israel, para que ele possa salvar o meu povo da mão dos filisteus, pois tenho atentado ao meu povo, porque o seu clamor tem chegado a mim. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem te falei, este mesmo reinará sobre o meu povo. Então Saul se aproximou de Samuel no portão e disse: diz-me, rogo-te, onde é a casa do vidente ou profeta? E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, sobe adiante de mim até o lugar alto, pois vós comereis comigo hoje e amanhã, e vos deixarei partir, e te contarei tudo o que está no teu coração. E o último versículo 20. E quanto aos teus jumentos, que estavam perdidos 3 dias atrás, não tenhas neles a tua mente, pois foram achados. E sobre quem está todo o desejo de Israel? Não é sobre ti e sobre toda a casa do teu pai? Finalizamos aqui. Curva sua cabeça, vamos orar por essa palavra em nome de Jesus. Pai, louvamos o teu nome e te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que nessa manhã o Senhor nos conduza em toda boa obra, em toda escritura, em toda revelação. Que o teu Espírito testifique no nosso espírito. Abre nossa mente e o nosso coração. Eu cancelo agora toda a mente, toda a mentalidade cauterizada agora. Eu declaro agora liberada para absorver aquilo que o Senhor tem para nós
nessa manhã, porque nós queremos, precisamos e há uma urgência de nos tornarmos a esperança para esses dias. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos nos localizar o que está acontecendo aqui. E não é difícil porque a gente acabou de ler. Saul, ele é enviado pelo seu pai e ele é enviado para um lugar distante. E na verdade ele nem sabia qual lugar exatamente ele deveria ir. Por qual motivo? Algumas jumentas do seu pai tinham se perdido. Quem era o pai de Saul? Quis. Então ele começa a percorrer alguns lugares, alguns povoados, algumas cidades. E ele escolhe um servo da casa de seu pai para ir com ele, para ajudá-lo nessa tarefa. E assim ele faz. E ele começa a percorrer alguns lugares. Ele passa em 2 lugares aqui, Saalim. Ele vai pelo monte de Efraim. E eles não conseguem achar. Também fala que ele passa pelas terras dos benjamitas e nada acontece. Então ele está há um bom tempo já procurando. Ele fica alguns dias fora da sua casa, dos olhos do seu pai. E aí ele está se cansando porque o seu empreendimento não está tendo retorno. E aí o servo que ele escolhe para ir com ele fala o seguinte: olha, existe um homem, ele é um profeta. Naquele tempo chamavam-se muito eles de vidente, a mesma coisa que profeta, alguém que olha para o futuro, vê o futuro, faz morada no futuro e traz para o presente. Ele diz: olha, eu acho que lá nós vamos conseguir encontrar essas jumentas. E assim então eles fazem. Primeira coisa que eu quero te provocar aqui: escolha muito bem quem está caminhando do seu lado. Você pode repetir para o seu vizinho? Escolha bem quem caminha do seu lado. Escolha muito bem quem caminha do seu lado. Porque eu não sei qual outra pessoa poderia estar com ele, mas o fato é que esse homem ao seu lado trouxe a melhor direção dentro daqueles dias para ambos. E eles foram no local certo. E está tudo bem eu não saber o que eu tenho que fazer, eu preciso conhecer aquele que vai me dar a direção para a minha jornada. E eles vão na pessoa certa. Eles repousam na casa correta. Eles vão até Samuel. Samuel, ele era esse vidente, ele era esse profeta. E o interessante aqui é que Saul, ele está fazendo algo muito comum. Ele está obedecendo uma ordem do seu pai. E ele vai procurar algo que também era dele. Porque tudo que é do pai é do filho também é do pai. E aí ele se move em obediência. E essa obediência dele estava escondendo um tesouro inimaginável para a sua jornada, para o seu destino e para o seu propósito. E a outra coisa que eu quero provocar aqui é que as tarefas mais comuns e ordinárias, ordinário é aquilo que é comum, das nossas vidas, dos nossos dias, escondem tesouros extraordinários para mim e para a sua vida. Quantos creem nisso? Porque para ele, para o servo, só parecia uma jornada de alguns dias para procurar umas jumentas, mas para o céu era a oportunidade do Senhor revelar o destino para a vida desse homem. E como isso aconteceu? Em um dia comum, em um dia onde eles não esperavam nada. E isso é incrível, porque Deus ama nos surpreender em momentos comuns da nossa vida. E eu percebo isso na vida desse homem: obediência, comprometimento e cuidado com aquilo que estava em suas mãos. E aí ele dá o seu melhor, ele vai atrás dessas jumentas. E é legal a gente olhar para isso e pensar, porque as jumentas perdidas vêm para revelar o propósito de Saul, que estava perdido dentro do seu coração e da sua vida. Faz sentido? As ovelhas perdidas revelam que ele também estava perdido em meio ao seu propósito. E isso aqui tem que nos provocar. Porque Deus ama pegar de coisas muito comuns para nos apontar coisas superiores. E aí é uma outra provocação, porque Deus não anula a minha e a sua humanidade, amém? Não anula. Gente, eu amo o sobrenatural. Estou à frente
do profético junto com a Deise. A gente ama isso, mas tem gente que espiritualiza demais. Tem gente que bota demônio em tudo. E a gente não pode anular a nossa humanidade. Jesus dormiu, ele chorou, ele sorriu, contou histórias, descansou. Eu tenho certeza que às vezes ele ficava olhando para o nada. E a gente não pode anular, porque isso é saudável. Por isso somos tricotômicos. Corpo, alma e espírito. Precisamos cuidar da saúde, precisamos cuidar da nossa mente, precisamos cuidar do nosso espírito. Nós precisamos estar em harmonia. No meu TCC na faculdade, eu queria falar sobre missão. Eu amo missão, gente. Só que na faculdade de teologia, a maioria fala sobre missão. E aí eu falei, não vou entrar então na área de missiologia, eu vou entrar na área de saúde. E aí o tema do meu TCC foi a conscientização da saúde no ministério pastoral. Eu queria falar sobre a saúde física e cognitiva em relação ao ministério. E foi muito legal, porque eu só encontrei um TCC na universidade inteira que falava sobre isso. E pesquisando em outras universidades, eu não consegui encontrar nenhum outro. Então foi bem difícil fazer, porque eu não tinha muita referência. Mas graças a Deus foi muito bom e eu consegui uma excelente nota e fui aprovado com louvor. Mas eu quis falar sobre isso porque é uma coisa que há uma necessidade no meio cristão. E isso é muito sério. Porque nós anulamos aquilo que deve ser também prioridade na nossa vida, o cuidado mental e o cuidado físico. E aí a gente começa a entrar numa atmosfera, criar, ou melhor dizendo, uma atmosfera que ela não existe. A gente justifica coisas espirituais que na verdade são naturais. Só que a grande questão é que tudo é sobrenatural. Porque o mundo presente aqui, esse mundo físico, é a sombra de um mundo espiritual. É um paradoxo. Essa é a grande dinâmica do reino, que em primeiro momento não parece muito compreensível, por isso precisamos de fé. Porque o espiritual sempre existiu. Isso aqui um dia começou a existir. Foi o reflexo. É o reflexo daquilo que é eterno. Mas não é porque é o reflexo do que é eterno que nós anulamos aquilo que é da nossa humanidade, amém? Isso nos ajuda nessa manhã. Porque coisas comuns, coisas que nós precisamos fazer rotineiramente, escondem propósitos eternos, amém? Coisas comuns escondem propósitos eternos. E a gente vê isso aqui. As jumentas perdidas, eu repito, vem para revelar que Saul estava perdido no seu propósito. E aí Deus usou disso para alinhar a ele aquilo que o céu tinha estabelecido para a sua vida e para o benefício de um povo. A grande questão também é essa, meus amigos. Um outro ponto é que tudo que o Senhor traz para mim, para a minha jornada, não é somente para o meu benefício, mas para a promoção daqueles que estão ao meu redor. Você nasceu para beneficiar aqueles que estão à sua volta, amém? Nós nascemos, por isso o evangelho não é egoísta. Eu não olho para mim, o evangelho ele é partidário, eu partilho aquilo que eu recebo. O meu comprometimento favorece aqueles que estão ao meu redor. O meu zelo, a minha entrega, a minha devoção traz benefício para aqueles que estão ao nosso redor, amém? Isso traz promoção. E aí, eu percebo uma outra coisa aqui. Samuel, ele é levantado, se a gente olhar o pano de fundo também, anteriormente, ele é levantado depois que ele cumpre o seu tempo de ministério. Só que ele não termina de uma maneira muito boa. E a gente sabe que ele perdeu o zelo, perdeu a entrega, perdeu a devoção. Os seus filhos foram um dos piores sacerdotes da tenda do Senhor. Por quê? Um pai só gera aquilo que é. E ele estava partilhando aquilo que ele tinha se tornado. Então, nós temos uma responsabilidade também. Gerar pessoas a partir de nós. Mas o ponto é, que pessoas nós estamos gerando? Que exemplos nós estamos manifestando? Que legado nós estamos imprimindo? Que estilo de vida nós estamos inspirando? Isso é muito importante. Isso é algo eterno. E aí, Eli cai. Só que Samuel se levanta. E há uma coisa que eu percebo aqui é que quando todo Eli está em declínio, Deus já tem Samuel sendo levantados no altar do Senhor, olhando para ele, para que possa levantar uma nova geração, amém?
Então Eli está em declínio, mas Samuel está sendo levantado no secreto. Porque o meu zelo e comprometimento traz a promoção no tempo ideal, para que eu possa dar destino a outras pessoas. Samuel, ele era um profeta, ele apontava um caminho, e eu creio que nesses dias nós estamos nos tornando a esperança, porque eu e você estamos apontando caminhos para uma geração que está perdida e não sabe mais para onde ir, amém? Deus está nos levantando com essa responsabilidade de apontar um lugar, de apontar uma pessoa, e a esperança, a felicidade, ela está em alguém, e é Jesus Cristo. Qual é o caminho? Ele mesmo. A verdade é alguém, Ele mesmo. A vida é alguém, Ele mesmo. Eu sou o caminho, João 14,6. A verdade e a vida. Então, tudo que fazemos vem para revelar o Filho de Deus através da nossa vida. Nós não estamos aqui para revelar os nossos talentos. Nós não estamos aqui para revelar a nossa sabedoria. Nós estamos aqui para apontar o Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. E se o Filho de Deus se entregou, qual é o meu padrão de vida? Entrega. Qual é o meu padrão de comprometimento? Devoção. Porque eu me dou em benefício do próximo. Isso também faz sentido para nós? Então, Samuel levanta um homem porque ele foi levantado pelo próprio Deus. E nesse tempo, eu tenho aprendido que Deus não levanta pessoas quebradas, mas pessoas quebrantadas, dando nas suas mãos, pessoas que estão se dando a Ele, com profunda entrega, zelo, fervor, paixão e devoção, que não medem esforços, porque se você se entrega, sempre vai ter um outro que vai querer apontar o seu nível de responsabilidade. Ele vai sempre querer dizer algo em relação àquilo que você está fazendo, mas ele não está entendendo aquilo que você está deixando. Porque promoção no reino não vem pelo que conquistamos, mas sim pelo que renunciamos, amém? É o tanto de renúncia que nós depositamos na nossa vida que vai nos favorecer e que vai nos oferecer novos ambientes para que nós possamos experimentar. E quando Deus nos levantar, é para nós sermos o tipo de pessoa, o tipo de povo que vai promover o outro. Samuel se levanta para que pudesse promover Saul. E Samuel, ele tinha a credibilidade dos israelitas. Ele poderia se colocar nesse lugar de rei. Mas ele entendeu que aquilo não era a medida dele, aquela posição não era para ele. A tarefa dele era apontar e levantar aquele homem para aquele lugar. Então, entenda bem aquilo que Deus está te confiando e honre a sua medida. Dê o melhor e trabalhe com zelo por aquilo, porque o seu comprometimento vai trazer o benefício de outro. E o benefício de um homem chamado Saul trouxe progresso para toda uma nação chamada Israel. Então, você não sabe o que Deus está escondendo nas suas rotinas comuns. Deus, ele tem essa faceta de esconder coisas extraordinárias em tarefas ordinárias. E é por isso que eu amo Ele. E aí, se nós continuarmos aqui, nós percebemos que o encontro de Samuel com Saul revelou o comissionamento para o reinado de Israel. E nós temos a responsabilidade de revelar o destino dos outros. Eu gosto de dizer que nós somos uma incubadora do céu aqui na terra. E o que é uma incubadora? Uma incubadora é um lugar que gera coisas novas. E nós somos chamados a gerarmos pessoas para os seus propósitos, para suas tarefas eternas nas suas vidas. Saul, ele estava perseguindo jumentas, mas a partir do encontro com Samuel, ele começou a viver o seu propósito. E por que isso acontece? Porque ele é fiel na sua pequena medida naquele momento. E porque ele foi fiel, Deus lhe confiou coisas maiores. Deus é especialista nisso. E o resultado foi Saul se entregar para o seu destino. Porque quando permanecemos nos ofícios que Deus nos entrega, Ele nos confiará provisão, direção e discipulado. Repita comigo: provisão, direção e discipulado. Porque se a gente continuar aqui,
Samuel prepara um grande banquete para Saul, e aí ele prepara uma mesa para que eles pudessem se alimentar. Depois daquela mesa, Samuel, ele unge Saul com azeite. E depois da unção, tem um envio. Porque todas as vezes que Deus nos enche, é para que nós possamos espalhar aquilo que Ele está nos entregando, amém? E aí, Ele manda ele para sua casa, mas antes de chegar em casa, ele encontra com um grupo de profetas. E isso aqui é extraordinário demais. Porque todo encontro que as pessoas estiverem conosco, nós precisamos manifestar essas três coisas: provisão, direção e discipulado. Samuel então prepara uma mesa, um azeite e um grupo de profetas. O que é uma mesa? É provisão e alimento para revelação. Quando as pessoas se achegarem a nós, devemos ter nutrientes específicos e necessários para que elas possam continuar caminhando para a sua jornada. Faz sentido? Mesa prepara provisão. Nós empoderamos com aquilo que carregamos. Nós manifestamos aquilo que Deus está gerando dentro de nós. A segunda coisa é azeite, é unção, é a direção para o alinhamento correto. É você receber capacitação extraordinária para que Deus, Ele te impulsione a impactar aqueles que virão até você. E a outra coisa é discipulado, porque discipulado traz visão para o futuro. Tem gente querendo receber oração para mudar algum ambiente da sua vida. Sabe o que está faltando? É discipulado. Não é uma oração forte. É vergonha na cara e assumir responsabilidade. Essa é a grande verdade. A gente quer, e essa semana na igreja, antes de começar o culto, ver uma pessoa de fora, não é daqui, não é da igreja. E olha, pastor, preciso de uma oração porque as coisas não estão erradas. E a grande questão é botar a casa em ordem. É assumir o compromisso. A gente quer prazer sem compromisso. E prazer sem compromisso não é sinal de aliança estabelecida. Deus não se compromete com aqueles que não se alianciam com Ele. Essa é a grande verdade. Deus não está preocupado em te dar coisas. Deus está preocupado em que você se torne um com Ele, amém? Que você seja semelhante a Ele. E aí o discipulado traz isso, traz visão. Você olha o presente, mas contempla o futuro. Por quê? O presente, ele deve ser um impulso para aquilo que você deve se tornar lá na frente. Discipulado. Então, mesa, azeite e um grupo de profetas. Discipulado é se preparar para o que virá. Então, eu entendo que quando nós observamos isso, nós aprendemos algo. Deus sempre quer levantar líderes em cada geração. E líder é aquele que vai na frente, e não necessariamente alguém que assume um ministério na igreja, ou no seu trabalho, ou seja em qual área for. Líderes são aqueles que vão na frente. Eu não estou falando sobre cargo, amém? Eu estou falando sobre posição. Eu estou falando sobre comprometimento. Porque líder é aquele que influencia mentalidades e comportamentos. Porque o comportamento é fruto de uma mente que se constrói para realizar uma tarefa. Então, liderança não necessariamente é função, amém? Repito, e nem cargo, mas é sobre uma mentalidade e um estilo de vida, amém? Faz sentido? Uma mentalidade e estilo de vida. Então, todo líder, e nós somos líderes, porque o Senhor nos levantou para esse tempo para influenciarmos, porque estamos nos tornando a esperança para esse tempo. Carregamos dentro de nós revolução. E o que é revolução? É uma transformação radical para todos os que precisam daquilo que eu e você carregamos. Carregamos a revolução. Carregamos aquilo que precisa ser remodelado na vida de outras pessoas. Porque somente dessa forma, Deus vai poder fazer algo através de nós. Porque Ele está à procura de uma liderança revolucionária, que é capaz de influenciar mentalidades e comportamentos. Eu e você temos essa responsabilidade. Nós necessitamos urgentemente de influenciarmos mentalidades e pensamentos. Nós não podemos olhar para uma geração e ver ela em perdição e dizer, é assim mesmo. Nós não podemos aceitar, amém?
Porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E quantos justos estão se levantando aqui, amém? Nós não estamos nos limpando por nós mesmos, mas Deus se fez pecado para que eu e você nos fizéssemos justiça de Deus, amém? A nossa justiça se baseia na entrega dele. Então toda entrega nós podemos nos atribuir de mais justiça, de mais revelação de quem ele é e de mais capacitação para agirmos conforme a sua vontade e o seu querer. Então Deus nos levanta para influenciarmos pensamentos e estilos de vidas que não estão se assemelhando à sua vontade e ao seu querer. Eu e você temos essa responsabilidade. Somos uma igreja revolucionária, amém? Somos pessoas revolucionárias. Nós influenciamos mentalidades. Então, eu me pergunto diante disso. Todos nós vamos envelhecer. O tempo passa para todo mundo. Todo mundo vai chegar no seu último dia. E o ponto é, como nós estamos envelhecendo? Como nós estamos vivendo o nosso tempo? O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos confiou nesse tempo? Isso é muito importante. O tempo vai passar para todos, mas a questão é, o que nós vamos estar fazendo com esse tempo que está passando? Martinho Lutero, reformador da igreja, ele diz o seguinte: o trabalho de cada um é uma vocação divina. A cada ação que realizamos, devemos ser uma oferta a Deus. Não dar uma oferta a Ele, mas nós sermos a própria oferta aos céus. Amém? Tem um outro homem, João Calvino, um grande reformador da igreja, ele também diz o seguinte, ele dizia: Deus não criou o ser humano para viver em inatividade, mas para trabalhar e fazer o bem, a fim de glorificar o seu nome em tudo o que faz. E John Wesley, ele também dizia o seguinte: ganhe tudo o que puder, guarde tudo o que puder, mas também dê tudo o que você puder. Dessa forma nós influenciamos, nós impactamos, inspiramos, nós dignificamos, nós levantamos pessoas. Você está aqui comigo nessa manhã? O Senhor quer nos provocar a um lugar de não passividade, mas de atividade. Nós não podemos olhar para o cenário e nos conformarmos. Deus tem feito coisas incríveis aqui nessa casa, não é verdade? Pessoas se batizando, se convertendo, o ministério se ampliando, as coisas avançando, a obra progredindo. Mas deixa eu te falar, Ele tem mais para as nossas vidas, amém? Ele tem muito mais. Nós não podemos nos acostumar. Nós precisamos nos aquecer cada vez mais. Nós precisamos nos instigar. Precisamos olhar uns para os outros e nos inspirar com o exemplo que nós estamos dando a esse mundo. O Senhor conta comigo e com você, porque precisamos viver nossos dias servindo pessoas e deixando um legado nas futuras gerações. Servindo pessoas. O que eu tenho que fazer? Comece servindo alguém. Comece ajudando alguém. Comece fazendo algo por aquela pessoa que ninguém está vendo, enxergando, mas o céu está se assistindo. Por isso que o Novo Testamento fala que nós temos sobre nós uma grande nuvem de testemunha. Ou seja, os cristãos que passaram e fizeram seu papel, estão olhando para nós agora e observando aquilo que eu e você estamos manifestando. E o que nós estamos imprimindo nas pessoas. Então, o que é legado? É deixar um ensino, uma missão e um recurso. Nós estamos ensinando pessoas, nós estamos deixando uma missão para elas, e nós estamos deixando um recurso também para elas. Olha, eu não estou só dizendo o que você tem que fazer, eu estou te dando a ferramenta para você realizar a sua obra. Então Deus conta conosco, Ele confia em nós, porque líderes, eles não se curvam diante das circunstâncias, eles são modeladores do futuro, arquitetos de novas realidades. Esperança é esperar com paciência as coisas melhorarem, é ser parte da melhora, é provocar a melhora nos nossos dias. Tem muita gente só buscando oração, mas oração revela ação. Tu faz a sua parte, mas você ora para que Deus, é melhor dizendo, faça a parte dele, mas você também precisa fazer a sua parte, amém? Oração, nós agimos em conformidade com aquilo que o céu está nos pedindo. Então nós pedimos a Ele, mas nos posicionamos junto com Ele.
Não era só Moisés dizer para o mar se abrir, não, ele precisava colocar os pés nas águas do mar vermelho e colocar o cajado sobre ela. Por quê? Toda palavra de Deus vai nos direcionar para uma ação com as nossas mãos. E tem gente esperando, uma hora isso vai acontecer, irmão. Se tu não fizer a sua parte, Deus não vai realizar. Porque eu comecei dizendo e repito, Deus não está preocupado em te dar uma boa vida, Ele está preocupado com o seu desenvolvimento aqui na terra. Por quê? Te prepara para o mundo vindouro, amém? Te prepara para aquilo que há de vir. Então, a grande deficiência do nosso tempo é que potenciais líderes não têm paciência de esperar o tempo de Deus para elas. A gente vive uma geração micro-ondas, porque em alguns minutos está pronto, só que o problema é que comida de micro-ondas não é saudável e vai te fazer mal. Então tenha paciência no tempo da espera, porque o tempo da espera te prepara para o tempo do cumprimento do propósito. Davi foi ungido rei, mas foram mais de 12 anos para assumir o trono. Só que a grande questão é que ele não precisava do trono para agir como um rei e ter uma postura de realeza. E o interessante é que o tempo de perseguição trouxe para ele credibilidade, porque outros 600 homens, muito loucos, se juntaram a ele, sendo que toda uma nação queria a cabeça dele. E ainda assim, 600 pessoas se aliançaram com ele. Por quê? Porque ele estava sendo fiel àquilo que Deus estava entregando a ele. Ele não precisava do trono para agir como um rei. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa do seu ministério para que você possa agir com comprometimento àquilo que Ele está te chamando nesse tempo. E aí, a sua fidelidade vai trazer a consequência para aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, por favor, seja fiel nas tarefas comuns, porque elas revelam coisas extraordinárias. Isso faz sentido? Isso faz sentido para nós nessa manhã? Porque a proatividade na vida do líder é tão natural quanto respirar. Líderes têm iniciativa, se antecipam, veem à frente, não espere as coisas acontecerem, preveem as coisas acontecerem. Tem muita gente só reagindo às coisas da vida. E você precisa de mesa, discipulado, para ser confrontado naquilo que você precisa. Tem gente querendo se limpar sozinho, irmão. Adão e Eva quiseram se limpar e se esconder sozinho, e não deu certo. Vocês se lembram lá de Gênesis? Deus vai até eles e fala assim, não adianta botar folhas de figueira. Sabe o que é folhas de figueira? Religiosidade. Religiosidade sempre aponta para uma falta. Que falta é essa? Intimidade. Deus não tem problema com o seu erro, porque Ele já tem um cordeiro sendo sacrificado para te cobrir, amém? A justiça de Deus se manifestando na minha e na sua vida. Porque Deus não levanta pessoas perfeccionistas, Deus levanta pessoas arrependidas. O nosso papel não é ser um bom aluno na sala, mas uma noiva apaixonada. É o tanto que você se arrepende. Por que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus? Não era porque ele era excelente na performance. Performance não batia bem com o estilo de vida de Davi. Não conseguia educar bem os filhos. Ele não conseguia ser fiel à sua esposa. Ele não conseguiu fazer guerra. No tempo que era para ele fazer guerra, ele escolheu paz. Mas ainda assim ele era chamado de um homem segundo o coração de Deus. Porque isso é graça. Graça vem daquele que chama um adúltero de um homem segundo o seu coração. Que promete paraíso a um ladrão. Porque a mesma graça que está sobre você, também está sobre aquele que você não suporta. Isso é graça. Uau, gente, isso aqui é extraordinário demais. Por que ele é um homem segundo o coração? Eu não estou dando permissividade para pecado. Mas é porque ele era alguém arrependido. Deus ama pegar pessoas quebrantadas. Por que Jesus não gastava tempo com religiosos? Porque eles eram egoístas. Eles eram autossuficientes. Por que ele inaugura o paraíso com um ladrão? Porque ele ficou arrependido. Meus irmãos, minhas irmãs, o que Deus pode fazer com um coração entregue e rendido? O que Deus pode fazer com a minha e com a sua vida rendida aos seus pés? Vamos lá, quem está comigo nessa manhã? O que Deus pode fazer com a sua entrega? Então Deus está nos chamando a enxergar nas pessoas o que elas não conseguem enxergar em si mesmas. Vamos lá, você não está aqui para ser um dedo, para apontar, mas você está aqui para ser uma mão, para levantar e ajudar, amém?
Você está aqui para levantar aquele que não consegue se levantar, porque líderes despertam os propósitos adormecidos dentro das pessoas à sua volta, que não sabem o que tem dentro de si. E o Senhor está se comprometendo com isso nesse tempo. Os problemas nas nossas mãos devem ter prazo de validade. A gente deve olhar para situações alarmantes e nos levantarmos como alguém que dá destino para aquele ambiente. Líderes são uma resposta de Deus para os problemas desse mundo. Líderes sempre vão enxergar a solução aonde todo mundo vê problema. Quem conhece aquelas pessoas que são derrotas? O que são pessoas derrotas? São pessoas que só veem dificuldades, sempre reclamam, tudo não está bom, nada está do jeito que ela espera. E essas pessoas são difíceis de ser trabalhadas, são difíceis de Deus usar, porque nada é suficiente, sempre há um problema. Irmão, então se torne a solução do problema. Neemias recebeu o problema lá de Jerusalém, o seu irmão vem de lá e fala assim, o povo está desesperado, ninguém consegue reerguer os muros, o povo não produz na terra, a cidade está arruinada. Ele vai para o jejum, para a oração, mas se posiciona. E ele fala para Artaxerxes, me envia, porque eu sou a parte da solução daquele problema. E Deus quer levantar pessoas assim. Quantos querem se comprometer com isso? Você vai se expor, irmão. Você vai sofrer. As pessoas vão se levantar contra você. Mas é por isso que Deus te coloca no processo e te prepara para o seu futuro, para você ter estrutura para suportar as opiniões que vão se levantar contra você. Para que você não recue, mas para que você continue avançando, porque eu e você somos daqueles que não retrocedem, amém? Nós não retrocedemos. Então Deus está nos levantando e algumas coisas. Primeiro, o nível espiritual, zelo e temor. Deus está restaurando isso nesse tempo. Segundo, nível moral, mais caráter e santidade. Tem gente querendo colocar espiritualidade aonde está faltando moralidade. Vamos lá, quem está comigo nessa manhã? Você precisa de caráter e não de espiritualidade muitas das vezes. Repito, Deus não anula humanidade. Nível de conhecimento, líderes, a igreja deve amar conhecer coisas novas. Ir em lugares que ainda não são conhecidos no seu coração. Amam querer aprender, porque a partir disso vão criar ambientes para novas dimensões no seu tempo, amém? Nível de coragem, vamos lá, a gente se põe em lugares inóspitos, aonde pessoas não têm coragem de adentrar. Nós puxamos aqueles que estão atrás de nós. Então líder sempre vai ser aquele que vai apanhar primeiro. Sempre vai ser aquele que vai ser alvo de crítica primeiro. E está tudo bem, porque aqueles que vêm atrás de você vão ser beneficiados pelo posicionamento que você está enfrentando nesse tempo. Então, por favor, não pare. Tem gente que está contando com o seu posicionamento, amém? Tem gente que está esperando aquilo que você está carregando. E também, líderes aumentam o nível de visão, porque eles têm no coração o futuro. Eles não esperam o ambiente mudar, mas eles esperam o ambiente interno mudar primeiro, porque a partir do interior, eles provocam aquilo que está ao seu redor, porque aonde há pobreza, o líder sempre vai enxergar prosperidade, aonde há frieza, ele vai enxergar avivamento, aonde há mediocridade, ele vai conseguir ver excelência, porque líderes sempre estão um passo à frente da multidão. O futuro é só uma questão de tempo, porque o futuro já existe dentro deles. Quem está comigo aqui? Então, é uma questão de convicção interna, para que Deus faça externamente. Então, para eu terminar a minha palavra, eu quero dizer que Deus, Ele é famoso na história, em usar homens comuns para fazerem coisas extraordinárias. Deus, Ele é especialista nisso, porque crise sem líderes se transformam em tragédias, mas o líder que se posiciona tem uma em suas mãos tijolos e em outra a espada. Falando de Neemias, quando ele está levantando os muros de Jerusalém, ele coloca na mão de todo o povo tijolo e espada, porque se inimigos viessem, eles estavam preparados para guerrear, porque líder sempre deixa uma missão, mas também um recurso. Deixa eu te falar uma coisa, para tudo que Deus está te chamando, presta atenção nisso aqui,
para tudo que Deus está te chamando, Ele já está te empoderando, te capacitando, para que nada te pare na sua jornada, amém? Nada vai te parar. Você tem tijolo na mão e espada na outra, porque você constrói e você elimina, você levanta e você dissipa. E o interessante é que Neemias, quando posiciona o povo, ele coloca em cada parte do muro famílias. Eu vou repetir, ele coloca famílias, porque o avivamento que nós esperamos vai começar na casa que nós precisamos gerar lá no nosso ambiente familiar, amém? Tem gente fugindo de posicionamento familiar, mas eu quero declarar que você vai remir aquele ambiente, amém? O Senhor está te dando clareza para você agir, tijolo e espada, amém? Eu sinto isso muito forte aqui no meu espírito. O Senhor está te dando tijolos e espada. Tijolos e espada, nada vai te parar, porque família é a solução do mundo, igreja é família, por isso nós dizemos que somos uma família a pertencer, somos um lugar não a frequentar, mas um povo a se tornar, e a família é a solução do mundo, família é a solução do mundo, e o Senhor está nos empoderando com isso, então nós vamos restaurar esse tempo, e Deus está nos levantando, para liberarmos aprendizados nesse tempo. Nós estamos carregando paz para ambientes de guerra, mas nós vamos colocar guerra em ambientes que precisam ser mudados para que o Senhor impere com a sua paz, amém? Então eu quero declarar discernimento, paz para tempo de paz, mas guerra para tempos de guerra. Davi, em certo momento, ele cai com Batseba, por quê? Porque era para ele estar guerreando, não era para ele estar em casa descansando. Então discirna aquilo que Deus está te chamando a fazer, porque discernimento não é sobre só fazer coisas rotineiras, mas é estar discernindo em todo o tempo, porque quem não discerne, para de ver o futuro, e quem não vê o futuro, não sabe como se posicionar no presente, e quem não se posiciona no presente, não sabe como enfrentar as batalhas que virão, para que eles possam enfrentar nesse tempo, e Deus está mudando a nossa ótica, e para isso eu declaro foco nesse tempo, amém? Eu quero declarar foco dos céus nesse tempo. E eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor, Ele está acabando com toda a ociosidade em nosso meio. O que é ociosidade? É a gente gastar tempo com coisas que não tem nada a ver com os nossos propósitos. E Deus está nos dando produtividade, amém? Tijolos e espada, guerra e construção, amém? Guerra contra nós mesmos, contra a mentalidade, contra o sistema desse mundo, contra os arquétipos satânicos. O Senhor está nos livrando de uma vida comum e nos transicionando para uma vida incomum nesse tempo, amém? Eu quero que você preste muita atenção nisso antes de nós orarmos, porque eu estava me lembrando agora do Getsemane. E isso vai dentro daquilo que nós estamos construindo aqui nessa manhã, amém? Vocês estão comigo aqui ainda? E no Getsemane, o que acontece? Jesus, ele está orando com Pedro, Tiago e João, e nesse ambiente de secreto, ele é levado para o cumprimento e ápice do seu propósito, que é ir para a cruz. E lá no Getsemane, alguns soldados vêm até Jesus. Se a gente for estudar um pouquinho de história na teologia, provavelmente tinham cerca de 600 soldados que foram pegar Jesus. E a Bíblia não fala isso, mas um grupo que liderava alguém que deveria ser preso e julgado, geralmente ia com um grande exército. E a Bíblia fala que em um evangelho, se não me engano é o de Lucas em específico, que pergunta quem é Jesus, vão até Jesus, e aí Judas vai dar um beijo nele, e aí ele fala assim, o eu sou. Quando ele fala eu sou, todo mundo cai, porque tamanha era a glória que repousava sobre aquele homem. A Bíblia fala isso, que todo mundo cai. Por isso que a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E aí eu creio que novos níveis de glória estão nos aguardando para esse tempo, amém? E aí Jesus, ele é entregue ali naquele momento, só que Pedro, todo empolgado, alvoroçado, sem pensar direito, ele vem, ele tira uma espada, uma espécie de espada, ele arranca a orelha de um daqueles homens chamado Malco. E o que acontece? Jesus, ele vai até o chão, ele pega a orelha daquele homem, ele coloca onde ela estava e automaticamente ele é curado
Quantos creem nisso? Eu creio até na capa da Bíblia quando diz que ela é Bíblia sagrada. É algo sagrado. E aí Jesus cura ele. Só que Pedro fere ele. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente nesses dias ferindo em nome de Cristo. Mas isso aqui vai fazer sentido para nós. Posicionamento, gente, entrega radical, mas sempre com amor. Sempre com amor. O amor é o fundamento de uma igreja saudável. E aí, em nome do nosso zelo, às vezes nós estamos ferindo pessoas. Deus não te chamou para ferir ninguém. Deus te chamou para curar alguém, amém? Deus te chamou para curar uma geração. E aí Pedro fere, mas Jesus cura. E por que Jesus cura? Porque ele se entrega. E Pedro tinha aversão a se entregar para o seu propósito. Então deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que nós entregamos, nós nos entregamos, nós curamos. Mas toda vez que nós fugimos da entrega, que é mergulharmos no nosso propósito, nós ferimos, em nome de Cristo. Mas eu quero declarar aqui, que o Senhor está levantando pessoas que estão correndo, que não estão mais correndo da entrega, mas para a entrega, amém? O Senhor vai nos levantar para curar uma geração, porque Jesus se entregando, Ele cura, e Pedro se negando a entrega, ele fere, porque para o propósito sempre se cumprir, a entrega sempre vai necessitar existir. Então o Senhor está levantando pessoas corajosas aqui, quantos creem nisso? Pessoas que estão se entregando, pessoas que não têm aversão ao sofrimento, mas se comprometem com o tempo da poda e da lapidação, porque está te dando uma estrutura para que o Senhor te leve a lugares que ainda não foram habitados por você ontem. E sabe uma coisa? Os lugares que não foram habitados por você, existem pessoas lá que estão esperando aquilo que você está carregando. E o Senhor está nos empoderando hoje. Eu creio nisso. O Senhor está nos empoderando hoje. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos no seu lugar. Eu quero fazer um convite para você vir aqui à frente. Você que entende que o Senhor está te chamando para uma nova postura. Você que está entendendo que o Senhor está te chamando para um lugar de